Vamos abrir em João 14, versículo 21. Do 21 ao 26. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Quando o pastor me disse, irmãos, para trazer uma palavra, o Senhor falou fortemente no meu coração. Ele disse assim, ó, quem ama, me obedece. Repita comigo, quem ama, obedece. Amém. Todos acharam? Amém. Vamos fazer um turno. Retiro. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não a mim? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Amém. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Amém. O Espírito Santo nessa noite. O sol muito quente hoje, pelo muito aceso. Amados, o Espírito Santo ele vai trazer seu coração nessa noite, ele vai te fazer lembrar. Ele vai te fazer lembrar todas as promessas, todos os mandamentos que estão contidos na palavra de Deus, amém? Amém. E quando o Senhor lê essa palavra, eu notei alguns pontos, eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto que eu anotei diz assim, olha, guardar os mandamentos de Deus é o primeiro requisito para nos tornarmos um com o Senhor, sempre obediente à sua vontade, que é a sua vontade. Então isso, amados, é algo muito forte. Nós sermos obedientes à palavra de Deus. Eu nasci no Evangelho, a Amanda testemunhou ontem, né, que ela nasceu no Evangelho. E eu nasci no Evangelho também, meus pais são pastores, meu pai é pastor na Nacional. Eu nasci no Evangelho, só que chegou um tempo, amados, que eu tive um encontro de união com Jesus. Porque quem nasce no Evangelho, amados, ele precisa ter um encontro de união com Cristo. Eu ia para a igreja, eu estava na igreja com os meus pais, eu não perdia nada. Mas eu ia, voltava para casa, eu ia à Bíblia só na igreja. Eu adorava só na igreja. Mas eu estava ali continuadamente na igreja. Mas o meu coração ainda não estava totalmente direcionado para o grupo. Mas chegou um dia que eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Eu estava em determinado local, uma conferência, ao qual o Espírito Santo disse para mim assim, olha, me ame. Amém, glória a Deus. Aquilo me confrontou de uma forma tão tremenda. Amém, aleluia. Eu disse, me ame. Mas eu não ando na igreja, eu não estou lá todos os cultos, eu não estou ministrando lá o louvor. Como assim, mano? Eu fiquei. Aí ele veio de uma forma tão sutil, tão linda ao meu coração, e começou a falar comigo. E ele falava comigo, quem tem os meus mandamentos me obedece, esse é o que me ama. Amém, glória a Deus. Ele começou
veio um desejo insaciável de orar. Da oração veio uma genuína adoração. Amém. Glória a Deus. Eu pude entender esse contexto, desse processo que o Senhor estava me conduzindo. Que isso era o genuíno amor do homem para o outro. Glória a Deus. Boa palavra do Senhor. Porque isso, amados, eu anotei outro ponto aqui interessante. Vamos abrir 1 João 3,24. 1 João 3,24. Vamos buscar, a gente pode fazer uma leitura partilhada não, de ver, né? 3,24. Todos acharam? Diz assim: os que obedecem os meus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos dá. Amém. Amados, eu fiz uma reflexão aqui, eu sei um ponto. Se não fizermos da palavra de Deus parte fundamental da nossa vida, deixaremos de permanecer em Cristo. Como nós permaneceremos em Cristo, amados? Se é aqui a palavra de Deus, a qual nós não debruçamos, ao qual nós não se dedicamos, nós não fazemos que ela faça parte da nossa vida diária. Como permanecer no Senhor em Cristo, ao qual nós não oramos, nós não conversamos com Ele. E eu posso compartilhar isso com vocês, amados. Essa vida de religiosidade que eu vivia, porque eu só orava direito na igreja, eu só lia a palavra direito na igreja, e testemunhar isso é bom, porque é algo que você está falando a verdade da condição de vida que muitos têm vivido hoje. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos, amados, sair desta condição e entender que a palavra de Deus tem que ser uma peça fundamental na nossa vida. Amém. Porque nós precisamos estar em Cristo. Como poderemos estar se não mergulharmos na palavra dele? Aqui é uma bússola para a nossa vida. Aqui nos ensina todas as coisas que a gente precisa. E é por isso que ele deixou a palavra dele para nós. E eu anotei também, amados, um ponto assim que me chamou muita atenção. Em 1 João 2,6. Pode abrir comigo? 1 João 2,6. Aleluia. Todos acharam? Sabe qual é o segundo ponto, amados? Nós devemos amar como Jesus amou. Segundo ponto, é devemos amar como Jesus amou. E aqui em 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve amar como amou. Amém. Como que Jesus amou? Jesus ele amou. Jesus entregou a vida para você, como por você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi um homem simples. Não havia arrogância em Jesus. Não havia maldade no coração de Jesus. Não havia peso nele quando ele falava com os discípulos. Mas havia bondade no coração dele. Mas havia algo que ele partilhava e lavava os pés dos discípulos. Ele era humilde, ele servia. Então nós precisamos andar como Jesus andou e obedecer a palavra de Deus. Amém. Nós precisamos obedecer. Talvez seja forte no teu coração, mas isso porque o Espírito Santo falou comigo. E quando ele falou comigo, eu queria compartilhar isso com você. Há algum tempo o Senhor teve pedido algumas renúncias. E eu entendi que para amar, eu preciso obedecer. Aleluia. Eu não vou dizer quais foram as renúncias diretamente, porque não é o momento. Mas eu já venho renunciando, já tem quase 2 anos. E ele vem falando comigo assim aos pouquinhos. E as renúncias têm sido aos pouquinhos. Aleluia. Glória a Eu Deus. tenho muito esse problema de si. A última renúncia foi há 4 meses atrás. Mas eu chorava tanto.
Mas eu não hesitei, amados, em obedecer a voz de Deus. Mesmo que seja difícil, nós precisamos, amados, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém. Mesmo que seja difícil para você, nós precisamos deixar, amados, aquilo que tem afastado a gente do Senhor. E precisamos ter um verdadeiro encontro genuíno. É quando eu fui, amados, deixando e renunciando àquilo que Ele tinha me pedido. Ele fez coisas novas na minha vida. Ele tornou minha vida diferente. Eu não me imaginaria aqui, falando com tanta convicção que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel e velho cumprir a tua palavra. Porque eu tinha tanta vergonha, eu era tão introvertida, assim, tão fechada, que eu não conseguia falar sobre Jesus. Mas Ele me chamou, lá quando eu estava adolescente, Ele disse que Ele tinha saído por aí pegando a palavra dele. Ele principalmente obedecia a voz de Deus. E hoje eu preciso compartilhar isso com você. Que às vezes está doendo, às vezes a gente está passando por algum sofrimento, mas a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Que nós tivéssemos um ânimo. E viver com Jesus é renúncia. O evangelho de renúncia não é o evangelho genuíno de Cristo. Nós precisamos renunciar muitas vezes muitas coisas que tem nos afastado do Pai. Mas o segredo que eu quero contar para vocês hoje é que um dos segredos para demonstrar o poder de Deus na nossa vida é aprender a permanecer em Cristo. Você pode repetir comigo assim? Eu tenho que aprender a permanecer em Cristo. Como que nós aprendemos a permanecer com Cristo? Através da palavra, através da oração. E isso tem que ser uma coisa fundamental na vida do cristão. O cristão precisa disso. Porque nós precisamos ter comunhão com o nosso Pai. Como que eu vou ter comunhão com Ele se eu não sei o que está escrito aqui? Como que eu vou ter comunhão com o Senhor se eu não falo com Ele em oração? Como que eu vou ter comunhão se na hora da oração eu não consigo sentir algo genuíno em mim? Eu não consigo agradecer a Ele pelas coisas que tem feito na minha vida. Como que eu posso permanecer em Cristo? Nós precisamos permanecer em Cristo. Porque Ele está voltando antes. Os sinais estão ali. Os sinais estão mais fortes. Aleluia, glória a Deus. Mas o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas. O inimigo tem cegado. E muitas vezes as pessoas têm ouvido a voz do eu e a voz do inimigo e não têm deixado que a voz do Espírito flua ao seu ouvido. Mas essa noite é uma noite que o Senhor vai trazer aqui coisas novas. Essa noite é uma noite que o Senhor vai trazer libertação de vidas. Essa noite é uma noite que Deus vai salvar. Essa noite é uma noite que Deus vai restaurar. Assim eu creio. Porque é uma promessa de Deus sobre a minha e a tua vida. Nós vamos abrir aqui, amados, outro texto. Em Deuteronômios 11. Deuteronômios 28. 11, do 13 ao 14. Abra comigo, por favor. Deuteronômio 11, do 13 ao 14. Aleluia, glória a Deus, meu filho. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que eu hoje lhe dou, amando o Senhor, o seu Deus, e o servindo de todo o coração e de toda a tua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham vinho novo e azeite. Deus, Ele tem
promessas para aquele que obedece. E não tenha dúvida, tenha convicção. Amém. Amado, tenha a convicção que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, daquilo que você imagina. E Ele trará vinho novo para a tua vida. Aquele que obedecer às suas palavras, os seus mandamentos, o Senhor dará coisas novas. O Senhor dará vinho novo. Levante a tua mão e diga: Senhor, diga comigo: Senhor, ensina a te amar da maneira que tu mereces. Essa foi a minha oração, amados. No momento quando eu não compreendi, quando eu me disse: me amo, eu disse: Pai, me ensina a te amar da maneira que o Senhor merece. E a minha vida foi transformada. A minha vida mudou. Porque eu não posso viver o Evangelho de hipocrisia, eu preciso viver o Evangelho genuíno de Cristo. Eu preciso falar que Deus salva, que Deus cura, que liberta, com convicção no meu coração de que Ele é fiel e justo para cumprir com a tua palavra. Eu preciso ter a convicção que Ele é poderoso, que Ele é fiel. E como é que eu vou ter essa convicção? Eu trazendo a palavra do Senhor diariamente para a minha vida. Amém. Glória a Eu Deus. falando com Ele o tempo todo, eu orando o tempo todo. Amados, não diga assim para mim: eu oro ao Senhor, eu estou em peça, eu falo com Deus. Amados, tira um tempo para o Senhor. Tira um tempo para falar com Ele no secreto. Amém. Ele está te esperando. Foi o que Ele falou para mim. Ele, eu estou te esperando. Eu posso compartilhar isso com você. O Senhor está te esperando lá naquele quartinho no secreto para falar com você. Porque às vezes a correria do dia a dia, do fazer da casa, do trabalho, tem feito com que a gente não dê prioridade ao nosso Pai. Amém. E nós temos enganado nosso coração, achando que passar um momento, um minuto, assim: Senhor, abençoe meu dia, abençoe minha família. Amados, nós precisamos ter um relacionamento com o Pai. Amém. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, a nossa vida é transformada, a nossa casa é transformada, o ambiente é transformado. Aleluia. Então, creia com somente nessa palavra. Amém. E profetize sobre esse vale de ossos secos. Diga: receba a vida em nome de Jesus. Porque as promessas de Deus é vinho novo, coisas novas para a tua vida. Amém. É graça e abundância, é cura, é milagre sobre a sua vida. Aleluia. Boa Conforme a palavra. vontade dele. Mas nós precisamos, amado, entregar o nosso coração a Jesus. Amém. Verdade. É provérbio, diz assim: filho meu, dá no teu coração. Às vezes nós estamos dando no teu coração que é alguém lá fora que diz assim. Aleluia. Mas ele tem pedido: dá no teu coração. É eu mesmo, é você. Glória a Deus. É você mesmo aí que está me olhando. Ele está pedindo: dá no teu coração. Aleluia. Dá no teu coração, Jesus. Boa palavra do Senhor. Só Ele pode fazer infinitamente mais. Só Ele pode transformar a tua vida. Aleluia. Só Ele pode estruturar você. Glória a Deus. Só Ele pode te dar alegria. Glória, glória. Só Ele pode curar suas filhas. Pode curar seu filho. Conforme a vontade dele. Mas nós precisamos crer, amados. Glória Nós a Deus. precisamos orar ao Senhor, crendo que Ele é fiel e justo para fazer. Nós Glória. não podemos fazer orações ali pensando que não vai acontecer. Porque Ele faz como Ele quer. Oh, Mas glória. nós precisamos ter confiança no Senhor. Porque Aleluia. sem fé, amados, é impossível. Glória a Deus. Na Aleluia. verdade, nós sabemos que essa palavra venha germinar no teu coração. Amém. Em nome do Senhor. Que essa palavra influi no teu coração. E que você possa genuinamente dizer: Oh, Pai, aleluia. isso não é te amar da maneira que tu merece. Glória Porque a são Deus. tantas confusões da nossa mente às vezes Aleluia. que nos afastam do nosso Pai. Glória, glória, glória. Mas muitas vezes nós precisamos ser confrontados para voltar à realidade. Aleluia. Boa palavra. Para voltar à realidade que Jesus está voltando, amados. Oh, aleluia. E nós não podemos perder tempo, Oh, glória. que as aulas lá fora estão à nossa espera. Nós Aleluia. poderíamos estar em casa, nós poderíamos estar no conforto, mas o Aleluia. Senhor nos chamou aqui. Quando eu olhei ao Senhor, o Senhor disse: vocês estão naquele lugar porque eu tenho algo a fazer. Eita, Deus maravilhoso. E o Senhor nos trouxe aqui de uma forma tão linda. Tem fogo nesse lugar. Nós, Glória. conversando, a gente disse: não sei como é que a gente vai pagar esse micro-ônibus.
E depois nos mandou fomônimos. Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Porque aquilo que pensamos, ou que imaginamos. E hoje eu falo com convicção. Eu amo Jesus. Porque Ele tem mudado a minha história, a minha vida. Independentemente das renúncias que eu tenho feito. Tem 4 meses que eu fiz uma renúncia. Que o pessoal me perguntava como ela está vivendo. Como é que ela está? Porque eu tinha um cargo importante na minha cidade. Mas Jesus me pediu prioridade. Glória a Deus. E eu não hesitei em dar minha prioridade para Ele. Eu chorei quando eu aceitei. Glória. Mas Jesus Glória a Deus. me Aleluia. prometeu que estaria comigo. Ele está com você, Glória. queridos. Deus está aqui. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Glória. Ele fará na tua vida, mas você precisa entregar teu coração. Glória. E você precisa crer e obedecer. Porque se você obedecer, vai fluir rios de águas vivas. É verdade. Glória. Aleluia. Quando você louvar, vai fluir. Quando você pregar, vai fluir. Quando você falar, vai fluir. Porque Ele vai estar nele, você dele, você. E nós precisamos acordar, Maria. Nós precisamos despertar. Ele está aqui. Eu não tenho dúvida que foi Ele que trouxe a gente aqui nesse lugar. Porque Ele me falou que ia fazer. Porque meu coração disse não vou não. Mas Ele disse você vai. E eu prontamente disse eu vou, Jesus. Eu creio que Ele vai fazer algo grande aqui nessa cidade. Nós passamos vários dias de oração e jejum sobre esse lugar. Nós profetizamos sobre Paulo Afonso. E haverá mudança sobre esse lugar. Haverá graça de Deus sobre esse lugar. Maldições serão quebradas. Maldições serão quebradas. Haverá libertação aqui. Jesus. Haverá libertação aqui. E Ele vai fazer coisas grandes. Você crê, você precisa crer e confiar e obedecer. Porque Ele vai trazer a mudança sobre essa igreja. Essa sala cheia. O que Ele vai fazer? Mas não murmure, não. Porque a murmuração impede do Senhor. Foi o que Ele falou. Então creia no Senhor do Senhor. Ele vai vir em você. Olha, às vezes me disseram assim, olha, Eliane, se fosse comigo que o Senhor pediu para você, eu acho que eu não faria. Mas ele disseram, eu fiz, sabe por quê? Aleluia. Porque o Senhor sabe como melhor para mim. Glória. E ele disse que existiam pessoas no campo que precisavam ouvir a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu vou me limitar em casa por causa de um predominar estabilidade? Aleluia. Se ele me chamou Aleluia. e colocou algo no meu coração. Então eu falo para vocês com toda a convicção, Jesus. Eu amo Ele. Amém.